Estou até foguete, né? Boa noite. Hoje é a 44ª aula, né? A aula 44 do curso Terapia o Caminho Infinito. E hoje nós vamos terminar o capítulo 9, o suprimento. Eu estava explicando a ela que no começo desse curso vinha 20, vinha 25 pessoas, depois começou a vir 15. Pelo conhecimento da nossa unidade com Deus, o princípio infinito, o amor, encontramos e manifestamos nossa unidade com todas as ideias necessárias à expansão de nossa completeza. Então, preencher o buraco emocional, né, e resolver as dúvidas existenciais depende dessa compreensão da onipresença na gente. O princípio infinito, o amor, encontramos e manifestamos na nossa unidade com todas as ideias necessárias à expressão de nossa completeza, para a gente se sentir pleno, completo. Não é pleno completo que não vai fazer mais nada. É aí que começa a fazer alguma coisa verdadeiramente da vida, porque você vai sentir segurança no que faz. E aí, lógico que entra de novo o gancho, né, ou o link com a explicação da dupla fenda da mecânica quântica, que mostra que o nosso pensamento comanda o comportamento do elétron. Então, se eu tiver dúvida, eu estou criando realidades de dúvida, de problemas. Se eu tenho inseguranças emocionais, frustrações emocionais do passado, com os pais, outros relacionamentos, coisas que eu não trato essa sombra em mim, e eu tenho carência emocional e preciso de outro relacionamento, o que acontece? Eu vou atrair outra pessoa com o mesmo padrão emocional. Vai atrair a mesma coisa para aprender com a mesma lição de novo, pela dor, em vez de ir pelo amor. Né? E o Jung, essa semana passada eu conversei com uma psicóloga que ficou um pouco perplexa de eu dizer que eu aplico esse modelo de amadurecimento emocional, de conhecimento quase imediato do ego e do self, logo no início do acolhimento, do atendimento, para todos os pacientes. Né? Ela falou, não, mas tem gente que não vai entender. Eu falo, se não entender, sinto muito, porque é o único jeito de ter segurança e começar a entender que é o ego que manifesta a frustração e projeta a sombra que ele recebe de volta no outro e em tudo que ele julga e critica, porque aonde vai ter segurança ali, onde vai ter onipresença ali, ele está criticando e julgando o mundo. Então quando que ele vai ser do mundo e não estar no mundo? Então a psicologia hoje não aplica o que Jung desenvolveu. Você falou tudo aí. Como ser do mundo e não estar no mundo. Quando a gente aprende a aplicar esse modelo emocional, Silvana, no começo é um pouco difícil, porque tem que avaliar as crenças da pessoa, que na maioria são crenças. Cada crença define seu próprio limite. Se eu acreditar no medo, o meu limite é aquele. Até onde eu acredito que eu posso realizar coisas na minha vida. O meu limite é a minha própria crença. Então, aonde que entra o tudo é possível aquele que crê? É mesmo, tudo é possível. Se a pessoa acreditar em limites para ela só vai ter limites. Se ela enxergar só negatividade e problema para o amanhã e para o futuro, é isso que ela vai colher. E sem ela entender isso no emocional dela, estudar um pouquinho, não muda o modelo emocional. Ela vai continuar na fé de fundo emocional, na crença do Deus do externo, porque ela não aprende a cultivar uma segurança dentro dela. Então a gente planta essa sementinha, né, a fé do grão de mostarda, e vai cultivando, e esse contato com a onipresença se torna manifesto na vida de cada um, nos acontecimentos da vida, na segurança do emocional. Porque quando ela começa a elaborar com esse material aqui, cada vez que vier um problema do passado, ela vai ter outro pensamento a respeito daquilo. Ela elabora o passado no presente. Então é possível fazer isso sozinho? É possível, mas dá trabalho. Por isso que eu proponho o acompanhamento terapêutico para quem tenha dificuldade ou queira acelerar um pouquinho o processo. Mas é totalmente possível fazer sozinho. Né? Só assistir às aulas, palestras, indicações. Tem outras pessoas que falam do assunto também. É um monte de indicação. Não sou eu sozinho que estou fazendo esse trabalho, né? Mas agora, na minha questão, eu estou pensando aqui, dentro do meu tratamento terapêutico, e agora ouvindo o curso, eu vejo que eu tenho uma questão a ser trabalhada para que eu consiga entender melhor o curso. Sabe? É uma questão mesmo assim, uma vivência de presente.
para eu poder limpar, de repente, a minha cabeça, que está cheia de mágoa, de revolta. Isso que você falou de viver o presente é exatamente. Vai viver o presente com outro conhecimento Sim. do que você pensava a respeito da vida e vai tratar essas revoltas e essas mágoas. Então, e para poder assimilar, de repente, porque eu estou aqui ouvindo você falando tudo e pensando que, nossa, mas eu estou aqui cheio de mágoa, cheio de revolta, cheio de... Já está trabalhando a sua sombra. Desculpa. Eu vou dar uma sequência aqui, Silvana, aí você resolve aí, qualquer coisa te abre a porta ali. Ela disse que sim. Ela está aí na frente? Não sei. Eu não sei se está perto, ela falou ok. Ela sabe onde ela bate na porta. Tá. Ó, nunca esqueçamos de que não podemos viver cientificamente como homens ou como ideia, mas que devemos perceber que somos vida, verdade e amor. Devemos aceitar a revelação de Jesus sobre o eu sou, até que se torne realizada em nós. Então, quando o Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que as religiões pregam aí hoje em dia? Ah, não, só ele é. A gente tem que seguir o que ele disse, acreditar que depois que morrer as coisas, a gente vai para um céuzinho. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente acredita nele, que ele morreu na cruz por nós e é o suficiente. E o resto, vamos que vamos, né? Vamos empurrar as coisas com a barriga, vamos tudo do jeito que está. Não, porque eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem, é sadio, natural e desejável que todo mundo realmente diga que tem e procure ter. Mas ter fé em Jesus ou aceitar Jesus é praticar a lição que ele ensinou. E se estudar o Sermão da Montanha e o Novo Testamento, vai ver que tudo que o Joel diz está lá dentro. É a questão da crença em dois poderes, do abandono na crença no bem e no mal, que o pecado original é a crença no bem e no mal, não é o sexo. É a crença no bem e no mal. Como é que eu vou acreditar no bem e no mal? Ou eu acredito em Deus, ou eu acredito no bem e no mal. Porque em Deus não há mal, em Deus há harmonia. Então, como você disse, né? Como viver esse estar no mundo e não ser do mundo? Precisa partir para essa prática de compreender que eu sou vida, eu sou verdade e eu sou amor. Então, estudando o material do Joel, a gente tem bagagem intelectual suficiente para interpretar as nossas necessidades e carências e inseguranças com relação ao futuro, os nossos traumas do passado, né, vivendo um presente mais ativo e mais produtivo. Então aqui, né, retomando, nunca esqueçamos de que não podemos viver cientificamente como homens ou como ideia, mas que devemos perceber que somos vida, verdade e amor. Devemos aceitar a revelação de Jesus sobre o eu sou, até que se torne realizada em nós. Então a gente tem que começar a afirmar, eu sou vida, verdade e amor. Então se a pessoa começar a afirmar isso, porque ela começou a entender esse assunto, como que ela é vida, verdade e amor se ela acreditar em dois poderes, no bem e no mal? Se ela acreditar em carência, se ela continuar criticando e julgando o outro? E qual é a lição do Sermão da Montanha? Não, né? Tem a palestra 5, que é o Sermão da Montanha. Se assistir lá vai ter uma noção melhor, mas em linhas gerais, né? Quando o Cristo diz para a gente não criticar e não julgar e para perdoar, porque quando a gente manda algo para fora, aquilo vai voltar para a gente. Agora acho que... Então retomando aqui novamente, né? Que foi chegando gente, agora tem mais gente na sala. Aqui, ó. Paremos de tentar aplicar a verdade. Paremos de tentar aplicar a verdade. Tal tentativa de aplicar a verdade nada mais é que uma ação do pensamento humano. Pensamento mágico. Eu entendo a verdade, penso nela e aplico ela e acho que aquilo vai funcionar. Não, é comportamento, é emoção, é sentir. A verdade é infinita e por isso não há nada a que possamos aplicá-la. Ela é a realidade do ser e não há nada exterior ou interior sobre o que ela possa agir. Seria a superconsciência? Onipresença, né? Então na verdade é a fonte, né? Então, só que essa fonte está em algum lugar, em algum miolinho do universo? Não, essa fonte está em todo lugar, ela é onipresente.
Eu vou ler de novo porque esse parágrafo aqui dá para falar um pouquinho de mecânica quântica. Sandro, você tem uma caneta? Eu tô em curso, te ligo depois, tá? Beijo. Você vai fornecer esse vídeo pra gente depois? Depois eu edito a aula e põe no YouTube. Ah, tá legal. Aqui, ó. Paremos de tentar aplicar a verdade, seja qual verdade que a pessoa acredita que seja uma verdade, né? Paremos de tentar aplicar a verdade. Tal tentativa de aplicar a verdade nada mais é que uma ação do pensamento humano. A verdade é infinita e por isso não há nada a que possamos aplicá-la. Ela é a realidade do ser e não há nada exterior ou interior sobre o que ela possa agir. A verdade age e trabalha por si mesma, ou seja, ela é auto-operante. Então a emoção humana, com crença em dois poderes, com problema, com negatividades e com medos, cria isso, sem que isso exista no universo. Olha que interessante. Então essa verdade ela é tanto auto-operante quanto a rotação da Terra, né? O equilíbrio dos astros, o trânsito das marés, o nascer das plantas e das gramas, o funcionamento automático e sadio do corpo humano. Então, é pensar em dois poderes, em bem e mal, pensar em problema que cria mais daquela situação. Então, é uma verdade auto-operante. Então, e o Cristo, o Jesus era tão... O Joel também desenvolveu essa consciência. Mas falando do Jesus, ele era tão consciente dessa situação que quando necessitava de um recurso ou de uma cura, a coisa acontecia na presença dele simplesmente porque ele sabia que era assim. Né? E aí... As pessoas falavam, mas você é Deus. Ele, não, eu nem faço nada. Então não me chame de bom. Quem é bom é o Pai que opera em mim. Ele ficava consciente da situação, que aquilo do cara era ilusão e a coisa era desfeita, né? Mas por que a gente tem tanto problema socialmente? Desgraça, droga, criminalidade? É lógico, inconsciente coletivo, né? Um monte de gente pensando bobagem, o que acontece? Isso forma a egrégora, planeta Terra. Um monte de gente com medo, um monte de gente se trancando em casa, um monte de gente na zona de conforto das futilidades da vida, trabalhando pouco, lendo pouco, fazendo pouco, aí colhe pouco resultado da vida e reclama. Tem problema de relacionamento e não entende a questão da sombra. Que nem a Ana, já comentei na aula aqui hoje, nas últimas aulas eu tenho comentado para assistir o documentário Efeito Sombra com a Debbie Ford. Tem que assistir umas 3, 4 vezes para entender que a sombra é um componente da harmonia. Então, quando eu aceito a sombra do outro e trabalho a minha, eu revelo a harmonia em mim, na minha consciência. Eu passo a compreender essa situação. O que acontece? Começa a entrar em comunhão com a onipresença. Então, nós não compreendermos a própria sombra, vai aparecer várias pessoas com aquele problema da a gente vai projetar, a sombra que projetarem na gente, a gente vai projetar de volta no outro. É a crítica e o julgamento. Que eu tinha dito aqui já hoje, não julgues para não ser julgados. Enquanto a gente não entende o abandono da crítica e julgamento, então não existe inimigo externo. Né, lá no Reflexões acerca do Ego, os catedráticos lá, só tem PhD lá, não tem ninguém falando bobagem lá. Né, que todo inimigo externo ou o problema externo é projeção do ego. Então, na verdade, isso é uma criação de ilusão de nós mesmos? É. Nós criamos esse holograma, vamos dizer assim, entre aspas, né? E na verdade, quando a gente compreende isso, passa a estar. Passa a ser libertador, né? Aí vai para outro estágio. Não, aí você passa sempre a usar a sombra a teu favor. Ela expande a tua consciência porque você a aceita e trabalha a tua também, porque se incomodar em você que tem sombra ali. Então a gente não vai se libertar, a gente vai conviver com a sombra. Ela é um componente da harmonia. A gente estava falando na hora que estava só o Silvano aqui na sala, por isso que naquele símbolo do tal, existe o preto e o branco e as duas bolinhas. A sombra é um componente da harmonia, é ela que revela a harmonia. E a harmonia seria o equilíbrio entre as duas polaridades? Equilíbrio. Então o que é Ilu? Yang e Yin, não sei. Equilíbrio. Seria o equilíbrio. Quando a gente pensa em polaridade, a gente já lembra de desequilíbrio, né? Dualidade. Desequilíbrio, dualidade. Não, na verdade é uma harmonia só. Não uma presença só. Então, né? Dualidade é um conceito humano. É um conceito de 3D, né?